Bom dia, muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Sejam todos bem-vindos a essa transmissão da nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Moca. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Bom dia, pastor Aguinaldo, pastor Rodolfo e Jonatas. Tudo bem por aí? Bom dia Guilherme, bom dia Jonatas, bom dia pastor Rodolfo, bom dia irmãos que estão aí do outro lado da câmera. Sejam todos muito bem-vindos. Um dia maravilhoso aqui para a gente estudar a palavra do Senhor e para a gente desfrutar dessa nossa comunhão à distância. Muito Verdade. Bom. Bom dia, Guilherme, bom dia, pastor Aguinaldo, bom dia, Jonatas, bom dia, irmãos. Mais uma vez aqui estamos reunidos para podermos estudar a palavra do Senhor, podermos desfrutar desse dia agradável, onde nós podemos descansar e descansar no Senhor, para poder ainda contemplarmos ainda mais os seus grandes feitos, e que nessa manhã, como ao longo de todo esse dia, possamos aí estarmos próximos do nosso Deus, aprender dele, desfrutar dessa comunhão que ele em Cristo Jesus nos promete e nos permite desfrutar. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos os irmãos aqui dessa bancada maravilhosa. Bom dia, os irmãos que estão acompanhando com a gente aí o estudo. Sensação de dever cumprido, né? Terminamos uma série. E sensação de dever iniciado, que a gente está começando outra agora. Verdade. Graças a Deus, vai ser muito bom, pela graça de Deus. Muito bem, então como o Jonatas adiantou, hoje a gente começa uma nova série de estudo aqui. A gente terminou a primeira e a segunda sessão lá dos Fundamentos da Fé Cristã. E agora a gente vai falar um pouco sobre comunhão, né? Um assunto bem em alta nos dias de hoje, justamente por causa das suas peculiaridades, né? E de algumas mudanças, e a gente precisa realmente falar sobre esse assunto e entender um pouco mais. Mas antes de passar aqui a palavra para o pastor Aguinaldo e o pastor Rodolfo, eu gostaria de fazer aqueles pedidos iniciais, como é de praxe de toda a nossa transmissão. Se você puder, dê um gostei nesse vídeo, nessa transmissão, e já compartilhe na sua página para os seus amigos entrarem aqui conosco e nesse momento possam compartilhar desse estudo. E você pode copiar o link aí do seu navegador e também mandar lá para os seus contatos do WhatsApp, por exemplo, tá bom? Bom, agora vamos lá, pastor Rodolfo, pastor Aguinaldo, o que a gente pode esperar de hoje, dessa palavra, mensagem de hoje, aí, desse estudo, e também dessa série nova que a gente inicia nesse dia? Então, o propósito é falar desse aspecto aí da vida cristã que foi grandemente prejudicado, né, por causa da pandemia e do isolamento, mas que também acabou se tornando uma oportunidade para a gente usar novas ferramentas, mas também, eu estou cheio de também hoje, né? Mas também, né, se tornou uma ameaça, porque considerando essa nova configuração, e o propósito principal dessa série é exatamente pensar sobre isso, considerando essa nova configuração das nossas reuniões, a gente pode se sentir tentado a achar muito bom do jeito que está, né? E ficar assim mesmo, né? E aí a pergunta é, do jeito que está, pode continuar? É possível ter uma experiência cristã? Como a gente tem falado aqui, né, que os nossos encontros não são virtuais, os nossos encontros são digitais, né? E aí a pergunta, será que essa comunhão digital é suficiente? Então, vamos caminhar por aí, né? E é importante essa reflexão, porque antes da pandemia, a gente já vivia uma realidade nos nossos dias que incentiva muito o isolamento, né? O caminhar sozinho, a independência de outras pessoas. E com a pandemia isso foi elevado à máxima potência, porque todos os dias a máxima era isole-se, 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 isole-se. Quem já gostava no paraíso, é o prato cheio. Então, mas a gente vê na Escritura Sagrada que o caminho é diferente. Então, lógico, nós entendemos a necessidade dos cuidados, mas nós também não podemos confundir isso com também às vezes uma desculpa para negligenciarmos essa vida comunitária que a Escritura nos chama para ter.
Exatamente. E o título é Conexão exatamente para fazer esse link, né? Nós estamos conectados aqui, é verdade. Sim. Estamos em comunhão, é verdade. Estamos dividindo conhecimento, é verdade. A distância física hoje com as ferramentas que a gente tem não impede isso, é verdade. Mas a pergunta é, essa conexão é tudo que a gente precisa? Essa conexão é capaz de proporcionar o que a vida cristã de fato se propõe a proporcionar? Então a gente vai nesse caminho aí, né? O João está doido para dar uma opinião, que estou sentindo. Não, eu só estava pensando que esse assunto é importante, porque a gente está meio que caminhando já para uma reta final, né, desse período. Sim. Então, os percentuais de pessoas de aglomeração têm aumentado e eu acho que esse momento é um momento importante para a gente pensar sobre isso, né? Com certeza. Isso aí. Muito bem. Então, agora com essa introdução um pouco maior, mas necessária por causa dessa série que a gente começa hoje, mas vamos agora para o estudo. O pastor Aguinaldo hoje vai trazer para nós, e como você já sabe, mas não custa lembrar, você também pode acessar lá pelo aplicativo da nossa igreja esse material postado. Então, se você quiser, você pode ir lá e pegar esse PDF e acompanhar durante o estudo aqui, ou então para depois você aprofundar mais esse conhecimento, tá certo? Então, vamos lá agora, pastor Aguinaldo, com você, e no final a gente volta também com as perguntas. Hoje vai ser um assunto legal, muito bom, então estude, aproveite esse momento para você refletir e também deixar aí, se você quiser, os seus comentários e as suas perguntas no chat, lembrando sempre, por favor, de identificá-los para facilitar a nossa seleção aqui, tá bom? Então, vamos em frente. Perfeito. Pastor Aguinaldo, Deus abençoe e a gente se vê daqui a pouco. Amém. Muito bem. Então, irmãos, vamos começar essa nova série. O título da série que está aí na sua tela é Conexão Cristã, a vida comunitária, aspecto fundamental da fé e vida cristã. E o propósito é exatamente discutir tudo isso que a gente já apresentou aqui na introdução. E o cenário é bem propício para essa discussão, porque como o pastor Rodolfo colocou aqui na nossa introdução, a gente já vivia um período aí de mudanças, né, no que diz respeito à percepção do que é a igreja e qual é o papel dela na vida das pessoas. Nós temos vivido aí um tempo em que as igrejas estão se tornando quase que em empresas de entretenimento, e os crentes são tentados a pensar que a vida cristã é só frequentar um lugar onde o tema seja religioso, e muitas pessoas têm pensado na vida cristã somente por esse prisma, né? O prisma do encontro para um evento, e nesse evento o tema central é Deus, ou a palavra de Deus, ou pelo menos é o tema que se pretende tratar. Mas quando a gente volta para a Escritura Sagrada, e o nosso propósito aqui é sempre voltar para a Escritura Sagrada, a gente vai ser confrontado com uma realidade muito diferente desta, né? A igreja, muito diferente de ser uma promotora de entretenimento religioso, a reunião dos crentes, muito mais do que ser simplesmente um evento semanal que você participa ou que você escolhe de acordo com uma infinidade de opções de conteúdo, de qualificação dos proponentes ou dos apresentadores. A vida cristã vai muito além disso, e o propósito dessa série é discutir esse tema. Sobretudo, nós vamos caminhar aqui durante algumas semanas no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, que é por onde a gente começa hoje, e vamos depois investigar outros textos bíblicos que falam dessa comunhão. E o tema da nossa aula de hoje é exatamente a lição número 1, é o que nos conecta. E eu quero falar hoje dos elementos fundamentais dessa conexão cristã. E como eu também falei na introdução, ao usar esse título, né, Conexão Cristã, eu quero mesmo provocar em vocês a reflexão sobre o que realmente faz com que nós estejamos conectados. É verdade que nós, como eu já disse, estamos aqui conectados através de um veículo midiático, né? Através de uma rede social, através de uma câmera, através dos microfones. Talvez você esteja aí na sua televisão de casa ou com seu fone de ouvido, participando pelo celular, não importa. De alguma maneira nós estamos conectados.
Mas o que realmente conecta cristãos? São esses veículos, são essas ferramentas, são esses aparelhos, e essa conexão virtual, ela é suficiente para promover em nós o que a fé cristã pretende promover? E aí eu coloquei aqui 4 ou 3 objetivos fundamentais da nossa série, né? O primeiro objetivo é reafirmar a importância da comunhão na vida cristã. E aí a palavra comunhão, a gente vai voltar a ela várias vezes, vem na perspectiva cristã lá do grego, né, koinonia, que diz respeito àquilo que é comum. Então, nosso propósito aqui é reafirmar que para os cristãos ter uma vida comum, ou seja, uma vida partilhada, é algo extremamente importante. Nessa caminhada eu quero descrever as características, os efeitos e os desafios dessa comunhão cristã. Nós somos unidos por Cristo, nos tornamos uma família e, como toda família, nós vamos ter características, vamos ter benefícios e vamos ter desafios. E por fim, o propósito da série é estimular a valorização e a vivência da comunhão na vida cristã. Então, a comunhão não é o único aspecto da vida cristã. A vida cristã tem aspectos particulares, aspectos pessoais, aspectos individuais, mas a comunhão, a vida em comunidade, é um destes aspectos que nós precisamos valorizar e também vivenciar, porque a gente precisa sempre evitar aquela desconexão que é muito comum na nossa vida entre conceito e prática, né? E é curioso que quando a gente usa os textos de Paulo, Paulo tinha uma técnica de escrever muito curiosa, né? Que ele sempre apresentava nas suas cartas uma parte teórica e depois uma parte prática. Não significa que as duas coisas estão desconectadas, mas significa que todo conhecimento teórico na vida cristã precisa levar à prática. Não pode ser só um conjunto de verdades que você abraça, que você professa, que você subscreve. A vida cristã não é feita de conteúdos, ela é feita de vivências. Então, o nosso propósito aqui é valorizar esse aspecto da vida cristã e vivenciá-lo na prática. E eu vou falar aqui de 4 aspectos sobre essa conexão hoje, e eu começo falando sobre a conexão ameaçada. Essa conexão cristã, essa comunhão cristã, na minha perspectiva, e eu quero apresentar a minha perspectiva aqui para você, ela está sob uma ameaça séria. Como a gente já disse, ela já vinha sob ameaça de fazer a igreja se tornar um mero entretenimento. Nem falamos aqui, mas do novo modelo de cristianismo ou de cristandade, que é o modelo dos desigrejados, que é um modelo que cresce bastante, pessoas que, por conta de algumas razões até compreensíveis, né, feridas causadas por igrejas que não cuidaram bem da vida desse crente, distúrbios e distorções da fé cristã conforme ensinado na Escritura Sagrada, criou uma geração de pessoas frustradas, de pessoas feridas, de pessoas decepcionadas e de pessoas que desistiram da vida em comunidade e procuram na Escritura Sagrada o fundamento para manter-se longe da comunidade, como se a Escritura Sagrada pudesse ensinar isso para ela. E a gente vê muito esse esforço de criar uma vida cristã desconectada de outras pessoas. Então, além desta, somou-se recentemente a ameaça do isolamento, né? Então eu coloquei aqui 3 ameaças que eu considero que estão aí diante de nós hoje. A primeira ameaça é a ameaça do conforto do seu lar, que faz talvez você perguntar assim: preciso mesmo sair de casa? Eu preciso mesmo ir a algum lugar para me conectar com outros cristãos como eu? E aí eu cito aqui, né, na versão da Bíblia Viva, que é uma paráfrase, o clássico texto de Hebreus 10, 25, que a gente cita sempre, né? Que diz assim: não descuidemos dos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Então, o autor de Hebreus está estimulando os crentes que receberam essa carta a valorizar e a vivenciar essa comunhão.
Mas hoje a gente foi obrigado a ficar em casa, né? Como o pastor Rodolfo disse aqui na introdução, fique em casa, acho que foi o Jonatas, né, que falou isso. Fique em casa. E aí a gente acabou ficando em casa. E eu não vou falar da experiência de ninguém, eu vou falar da minha, né? Quando a gente começou a ser obrigado a ficar em casa, no primeiro momento foi muito desconfortável. Eu me lembro até que no dia 15 de março, que foi o último dia que nós tivemos um culto presencial de manhã, e à noite, era um domingo, a gente suspendeu o culto e a gente começou uma discussão no conselho de fazer o culto online. Então eu falei, gente, eu não consigo, eu não estou preparado para esse tipo de culto. Mas o tempo foi passando e a gente foi para casa e começamos a fazer o culto em casa. E o culto em casa pareceu estranho no começo, mas depois a gente foi se acomodando. Não vou falar quem, mas lá em casa até teve um dia que alguém fez a proposta de fazer uma bacia de pipoca para participar do culto. E eu fiquei pensando assim, obviamente eu com a minha índole ultraconservadora e idosa, disse, que absurdo é esse fazer pipoca para participar do culto? Mas enfim, a gente não fez pipoca. Mas eu sei que os irmãos ficaram em casa e o conforto de casa, eu confesso, não sei quais as razões pelas quais alguns irmãos ainda não voltaram para a congregação presencial e nem quero fazer esse julgamento, mas eu confesso que quando foi para voltar eu mesmo me perguntei, né? Poxa, mas aqui em casa está tão bom, né? A gente não precisa se arrumar tanto para ir na igreja. Eu confesso que eu sou muito conservador, né? E eu nunca consegui dirigir um culto, um estudo bíblico de bermuda. E a única vez que eu fiquei de chinelo, alguém tirou uma foto e aí eu me arrependi amargamente. Então calcei sapato todas as vezes, né? Em casa. Claro que eu não cheguei ao extremo de alguns colegas, né, que vestiram terno, e alguns até vestem terno, né? Fica em casa lá, sentado na cama e o guarda-roupa lá atrás, aquela coisa horrível. Mas enfim, a tentação de ficar em casa, de ficar no conforto do lar. Pode ser que alguns irmãos estejam se perguntando até agora, precisa mesmo? Está tão bom aqui, está tão confortável, né? Sentado no sofá ou deitado na cama, de pijamas, enfim. Segunda ameaça, o conforto do conhecimento. Aí a pergunta é, saber não é suficiente? E essa tentação para nós presbiterianos, eu acredito que ela é muito mais viva, né? Porque nós somos uma igreja que privilegia muito o estudo, o ensino, que valoriza demais a teologia, e às vezes a gente é tentado a pensar equivocadamente que saber é suficiente. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa ferramenta que nós estamos usando aqui agora, ela é muito suficiente para transmitir conhecimentos, para transmitir informações, para transmitir conteúdo. Tanto é que alguns dos nossos conteúdos, mesmo que se encerre toda essa política de isolamento, nós vamos continuar usando essas ferramentas, vamos continuar usando os nossos estudos online, vamos continuar tendo outras ferramentas online, mas eu queria chamar a sua atenção aqui para a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, onde ele escreveu assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então você que está aí sentado no conforto do seu sofá ou da sua cama, comendo o seu pão com manteiga ou a sua torrada, ou quem sabe até um balde de pipoca, não, pipoca mais tarde, né? Não pode cair na tentação de achar que acumular as informações que você está recebendo maciçamente, e eu confesso que eu estou em certo sentido até desconfortável com a situação, né? Porque é tanto conteúdo, é tanto congresso, é tanta palestra, é tanto encontro, que outro dia eu li na internet uma coisa que eu achei interessante, né? Fiquei pensando, a pessoa escreveu assim, eu estou com medo de abrir a geladeira e lá dentro tem uma live, tem uma transmissão, né? Tem um monitor lá dentro e está transmitindo algum conteúdo. Cuidado, porque saber é fundamental, mas saber não é suficiente. A terceira tentação, ou a terceira ameaça, é a ameaça do conforto da privacidade. E a pergunta aí nessa ameaça que eu coloquei é a seguinte, preciso mesmo compartilhar minha vida? Em que medida eu, indivíduo, que já sou pela nossa cultura atual incentivado ao isolamento, incentivado ao individualismo, eu preciso mesmo dividir a minha vida com alguém? Eu não posso viver aqui no meu cantinho, quietinho, focado nas minhas coisas, e aí eu cito Paulo na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 11, onde o apóstolo Paulo escreveu assim, portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Então Paulo deixa claro, e é claro que esse texto aqui é só uma parte, ou eu pincei aqui um texto, porque Paulo fala muito sobre essa
troca de vida e de vivência e de experiência entre os cristãos, e aqui é só um exemplo do dever que todos nós temos de nos animarmos e nos edificarmos mutuamente. A vida cristã não é uma experiência que possa ser vivida apenas individualmente. Então, a conexão está ameaçada e a gente precisa pensar sobre essas 3 ameaças que eu coloquei aqui, mas essas não são as únicas, né? Há muitas outras. Segunda parte do estudo é a conexão afirmada. Então, eu vou aqui mostrar para vocês como a nossa perspectiva bíblico-teológica lida com a comunhão, com a conexão que os cristãos têm entre si. E eu quero começar citando o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo muito citado ultimamente, né? Está na moda, Dietrich Bonhoeffer, e tem um livro dele que chama-se A Comunhão Cristã, que é muito interessante, e ele diz assim, ó, é somente através de Jesus Cristo que somos irmãos um do outro. Sou irmão do outro como consequência do que Jesus Cristo fez por mim e em mim. O outro se tornou um irmão para mim por causa do que Jesus Cristo fez por ele e nele. O fato de sermos irmãos somente através de Jesus Cristo é de uma importância incalculável. É somente através de Cristo que pertencemos um ao outro, mas através de Cristo nosso pertencimento mútuo é real, integral e por toda a eternidade. Então, o Bonhoeffer está dizendo aqui de maneira muito bonita, né? Ele escreve bonito, que a obra de Cristo me fez irmão, seu irmão, e fez de você o meu irmão. E não é só uma questão circunstancial, não é só uma questão espiritual. Essa união que nós temos em Cristo, ela é real, ela é integral, ou seja, ela envolve todos os aspectos da nossa vida e ela é eterna. Isso é um aspecto que eu gosto de lembrar, né? A nossa comunhão, ela não é momentânea, ela não é para esta vida, ela é para sempre. Nós fomos unidos a Cristo e nós nunca mais seremos desunidos uns dos outros. Vamos continuar pela eternidade afora sendo o corpo de Cristo. Então, eu vou usar aqui para afirmar a nossa visão da comunhão ou da conexão, a nossa confissão de fé. Então, a confissão de fé tem um capítulo sobre a comunhão e é muito interessante, né, que ela chama essa unidade que nós temos de comunhão dos santos. E aí no item 1, ela define assim, ó, presta atenção. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, tem com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto do homem interior como no exterior. Olha que coisa interessante aqui. Só vou pontuar rapidinho, porque a gente tem muita coisa para ver. A nossa fé bíblica reformada entende que a união que nós temos com Cristo, pela obra salvadora dele, uniu-nos também uns aos outros, de tal maneira que se torna um dever que nós participemos da vida uns dos outros, porque nós recebemos de Cristo os mesmos dons e as mesmas graças, e esses dons e graças que nós partilhamos em igualdade são também para nós, ou tornam-se também para nós, um dever de cuidar uns dos outros. E aqui um aspecto importante que a confissão de fé destaca. Tanto no que diz respeito à nossa vida interior, ou seja, a nossa vida espiritual, nós temos responsabilidades mútuas, quanto no que diz respeito à nossa vida exterior ou às nossas necessidades físicas. Então, essa unidade que nós temos com Cristo e uns com os outros vai muito além do aspecto espiritual. Inclui o aspecto espiritual, mas também inclui o aspecto físico. Por isso a gente não pode entender a nossa conexão virtual como uma conexão capaz de proporcionar tudo que nós precisamos. No item 2 desse mesmo capítulo,
ele fala do compromisso e da provisão que essa comunhão traz, né? Diz assim, ó, os santos são, pela sua profissão, ou seja, pela fé que abraçaram, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto a Deus, no culto de Deus, e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer a ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Então a gente tem vários aspectos aqui importantes, né? A fé que nós abraçamos, que nós professamos, nos obriga, ou inclui como seu dever, manter essa comunhão, essa santa sociedade no culto e na observância de todos os outros serviços que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual, mas também nos obriga a cuidar uns dos outros no que diz respeito às necessidades materiais. Obviamente, a confissão de fé deixa claro, de acordo com as necessidades e os meios que você dispôs, ou seja, você não é obrigado a fazer o que você não é capaz de fazer. E mais ainda, termina dizendo que essa comunhão, ela vai além da sociedade local, porque nós entendemos que a igreja de Cristo ela é universal, ela inclui os crentes em Cristo do mundo inteiro. Por isso é que nós, às vezes, nos esforçamos para ajudar irmãos que estão do outro lado do planeta. Por isso que nós apoiamos a obra missionária que é feita em outros continentes. Por isso que nós assistimos os irmãos que não fazem parte da nossa comunidade local, porque a nossa comunhão é superior à nossa relação pessoal, física e particular. Então, vamos em frente. Por causa de tudo isso, essa conexão ela é grandemente valorizada na Escritura Sagrada. E para mostrar esse valor, eu destaquei aqui apenas 3 exemplos. Primeiro exemplo que a Escritura Sagrada nos dá do valor dessa comunhão. Está lá em Atos 2,42, um texto que todo mundo conhece bem, a maioria dos crentes sabe de cor, que foi o efeito da descida do Espírito Santo sobre os primeiros crentes, aquela conversão maciça que aconteceu a partir do sermão cheio do Espírito Santo que o apóstolo Pedro pregou, e a partir daquele momento a igreja experimentou esse aspecto da vida cristã de uma maneira muito prática, né? E por isso Lucas, que foi o autor desse livro histórico e que fez uma investigação acurada, como ele mesmo diz no início do seu livro, acerca dos eventos que envolveram a comunidade cristã lá no seu nascimento, impressionou Lucas a maneira como aqueles cristãos originais viviam a experiência da fé. E aqui no Atos 2,42 ele escreveu, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então são 4 aspectos da vivência cristã que foram grandemente valorizados naqueles períodos, naqueles momentos iniciais e que destacaram-se diante da investigação de Lucas, e Lucas fez questão, inspirado pelo Espírito Santo, de registrar aqui que aqueles primeiros crentes viviam sob uma doutrina correta e experimentavam uma vida comum, a comunhão, partilhavam a sua vida em todos os sentidos, como a gente falou aqui, usando a confissão de fé. Eles celebravam juntos a comunhão com o Senhor. O partir do pão aqui não é o pão material, mas é uma referência à Santa Ceia. E eles partilhavam suas necessidades espirituais através da oração. Segundo aspecto que eu quero destacar é o dever que essa comunhão tem. E ela é clara no Novo Testamento, e lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24, que é o versículo anterior àquele que eu citei aqui já, que todo mundo conhece de cor, o autor de Hebreus diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então o autor de Hebreus está dizendo que é parte do nosso dever cristão animarmos uns aos outros no amor e na prática do bem. Então é um dever cristão esse cuidado mútuo, e eu já falei isso aqui algumas vezes, não vou me delongar aqui.
E o terceiro aspecto que eu quero mostrar, que essa comunhão e essa conexão é valorizada no Novo Testamento, é o que Paulo escreveu em Romanos 14:19, onde nós lemos assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, o valor da conexão cristã ou da comunhão cristã é destacado pelo apóstolo Paulo quando ele conclama os crentes de Roma, e portanto nós também, a nos esforçarmos, a nos dedicarmos, ou seja, essa vida comunitária, ela não deve ser tratada com descaso, ou nós não devemos ser descuidados no zelo, na prática, na vivência. Nós precisamos ter um esforço de viver e promover entre nós o que promove a paz, ou seja, essa unidade, essa comunhão e a edificação uns dos outros. Bom, para que tudo isso aconteça, eu quero entrar na quarta e última parte, que é a conexão realizada. E quero mostrar para você, lá em Efésios, eu falei que a gente ia fazer uma exposição de Efésios, e aqui eu vou só pontuar, né, porque depois a gente vai investir mais tempo no estudo desses textos, nos estudos subsequentes. Mas eu quero ler com você aqui os primeiros versículos de Efésios, Efésios 4, de 1 a 6, onde Paulo escreveu assim, está aí na sua tela: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, importante eu afirmar aqui para você que essa conexão que nós temos, ela é real e ela é espiritual. Se você prestar bem atenção aí no versículo 3, que está aí na sua tela, Paulo escreveu assim, que nós cristãos devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então eu destaquei aqui 3 aspectos sobre esse verso e sobre essa conexão que nós temos. Primeira verdade, que essa conexão ela é dada, ela não é produzida. Ou seja, a unidade que nós temos é a unidade do Espírito. Irmãos, isso é um aspecto muito importante, porque quando a gente fala de comunhão na igreja, muitas vezes a gente comete um erro primário, que é um reducionismo. É achar que a comunhão na igreja é o cafezinho depois do culto, é o café da manhã comunitário, é o churrasco dos homens, é o encontro das mulheres, é o chá da amizade. Esses eventos, eles são apenas oportunidades da vivência dessa comunhão que já nos foi dada, porque ela é produzida pelo Espírito Santo. Paulo diz que o nosso dever é preservar a unidade do Espírito, neste vínculo, neste laço, neste elo que nos une. Segunda verdade que eu quero destacar aqui é que essa conexão ela é vulnerável. Por que Paulo diz que nós devemos nos esforçar diligentemente? Porque nós somos pecadores e nós podemos atrapalhar ou nós podemos ter dificuldades em vivenciar essa conexão. E é curioso que o apóstolo Paulo fale desse assunto aqui, porque a comunidade de cristãos de Éfeso ela é composta, como todas as comunidades originais, de judeus convertidos e gentios convertidos. Mas essa comunidade sofria de um problema que era natural naquele momento. Os judeus que se converteram a Cristo, eles tinham uma cultura e eles não queriam abandonar essa cultura. E os gentios que converteram-se a Cristo e foram introduzidos na igreja, tinham uma cultura diferente dos judeus. E essas diferenças culturais estavam gerando dificuldades entre os crentes. Por exemplo, os crentes judeus tinham muitos cuidados com a alimentação, com certas observâncias históricas. Os gentios não tinham todo esse cuidado. Então isso
estava causando dificuldades. No capítulo 2 da carta, Paulo diz que em Cristo essas diferenças foram acabadas, foram destruídas, elas não representam mais nada de importante. Mas nós somos seres humanos, nós carregamos uma carga cultural, nós abraçamos determinadas práticas. Eu até contei aqui para vocês, né, que eu não consegui dar nenhum estudo bíblico e fazer nenhum sermão de bermuda. E eu estava na minha casa, sentado na sala da minha casa. E alguém poderia pensar, poxa, mas isso é uma bobagem? Talvez seja, mas para mim isso era importante. Então essas diferenças que nós carregamos, elas podem minar, elas podem prejudicar essa unidade. Nós não podemos construir a unidade porque ela é dada, mas nós podemos diminuir os seus efeitos. Nós podemos vivê-la de uma maneira incompleta, de uma maneira deficiente. E terceiro aspecto que eu quero destacar aqui é que essa conexão é trinitária. Paulo, nesse texto, ele faz uso, né, desse argumento que ele usa em outros textos, que é apresentar os aspectos que dizem respeito à comunhão como sendo uma obra do Deus Trino. Então você vê aí, a comunhão é do Espírito, nós temos um só Senhor, e a palavra Senhor aí é notadamente uma referência a Jesus Cristo, porque no final ele diz que tudo isso é por causa do amor de Deus, o nosso Pai. Então, a trindade é significativa aí, por quê? Porque Deus é um ser triuno. Deus é um ser que está em eterna relação. Então Deus, o nosso Deus, é um Deus conectado. 3 pessoas em um só ser, em uma só essência, mas com personalidades distintas. Quando Deus nos criou e imprimiu em nós ou compartilhou conosco a sua imagem, na imagem de Deus em nós, está implícito ou está explícito ou está presente este aspecto do ser divino que é a necessidade de relacionar-se. Por isso que depois que Deus fez tudo maravilhoso, lá em Gênesis capítulo 2, Deus diz, olha, está tudo lindo, mas não é bom que o homem fique sozinho. Olha, é lógico, o homem carregava em si, como parte da imagem de Deus, a necessidade de outro ser co-igual, da mesma natureza, da mesma essência, como Deus é um ser tripessoal na mesma essência. Então nós somos seres humanos que compartilham da mesma essência, que é a humanidade. Somos indivíduos com a nossa personalidade particular, mas nós carecemos de relações com outros seres. Então, dizer que a unidade é uma obra trinitária é muito mais do que uma afirmação teológica. É entender uma necessidade essencial. Por isso, pessoas que se isolam são pessoas que, de alguma maneira, em algum grau, estão adoecidas. Seja por traumas, seja por decepções, ou seja por problemas internos, mas isso é um outro capítulo. Essa conexão, então, que é real e espiritual, ela é uma conexão estável. Embora ela seja vulnerável, como eu coloquei, nós pecadores podemos atrapalhá-la, atrapalhar a sua vivência, não a sua existência. Ela existe, mas a vivência dela pode ser prejudicada por causa das nossas enfermidades e do nosso pecado. Mas ela é também uma comunhão estável, ou seja, ela está segura. E por que ela é estável? E aí eu vou falar de 8 aspectos, eu tenho pouco tempo para falar disso, então eu vou só pontuar e quero que você, se ainda não fez isso, baixe esse estudo ou visite-o lá no nosso aplicativo, porque aí tem vários textos que eu não vou ler. Eu vou me referir a eles aqui talvez rapidamente, mas eu queria que você visitasse esse estudo de novo e examinasse esses textos para que você entendesse essa estabilidade graciosa, maravilhosa da nossa conexão, para que você a valorize e desfrute dela. Então a primeira coisa que Paulo diz é que nós em Cristo, pelo Espírito Santo, nós somos e formamos um só corpo. E a palavra que eu quero usar aqui para implicação dessa realidade de que nós somos um corpo é a palavra mutualidade. Ou seja,
A nossa sociedade nos ensina que nós precisamos ser seres autônomos, ser seres independentes. Quero dizer para você que se você é um cristão, essa sonhada autonomia e independência não tem espaço na comunidade cristã. Os cristãos, ao contrário de serem autônomos e independentes, são seres essencialmente interdependentes. São seres que convivem e compartilham de uma perspectiva de unidade que faz com que um dependa e careça do outro. Porque nós somos conectados para viver como um organismo. Então, a ideia do corpo, você sabe disso, eu não vou gastar muito tempo aqui. Um corpo é um organismo vivo composto de diferentes partes, mas é um só organismo. E essa interdependência, ela é fundamental. Por isso, Paulo, lá na carta aos Coríntios, diz, no capítulo 12, versículo 26, que é o texto que eu estou citando aí, que se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Se um membro do corpo é honrado, todos com ele são honrados. E você sabe muito bem disso, usando o seu próprio corpo como ilustração disso, né? Se você tem um pequeno ferimento num dedo, você pode... hoje menos, né? Porque a gente tem a medicina, mas... Eu me lembro que uma vez eu assisti um filme muito curioso, a história de era até um homem crente, um puritano que vivia numa região dos Estados Unidos, e ele estava fazendo uma cerca e ele cortou a sua perna ao fazer a cerca, e ele morreu de septicemia, porque naquela época não tinha antibiótico, né? Então aquele pequeno arranhão, né? Não foi nem um corte muito profundo, um arranhão, mas porque onde ele estava, no ambiente que ele estava, no clima que ele estava, aquilo infeccionou e aquela infecção caiu na sua corrente sanguínea. Enfim, você conhece essa figura, conhece essa história, você já ouviu falar muito disso. Então, nós somos um corpo. Segundo aspecto, Paulo diz que nós, por causa da operação do Espírito Santo, nós servimos ou nós vivemos sob um só Espírito, há um só Espírito. E a palavra Espírito aqui é uma referência ao Espírito Santo, ou seja, todos nós estamos unidos e somos cheios do mesmo Espírito. Nossa conexão, como eu já disse aqui, ela não é criada por nossos programas ou esforços, ela é fruto da ação e da presença do Espírito Santo em nós, que é o mesmo. Esse Espírito que está em nós é quem nos dá vida. E além da vida, ele nos dá todos os meios necessários e suficientes para vivermos no corpo e para a vida do corpo. Então, é pelo Espírito Santo que nós estamos unidos. Então, essa união, essa conexão, essa comunhão, ela é muito maior do que um evento, do que um ajuntamento. Somente pelo poder e capacitação do Espírito Santo é que nós podemos vencer todas as lutas que enfrentamos como uma conexão de vidas. Não precisa falar, né? Todos nós sabemos que o fato de sermos uma comunidade, e a metáfora que a Escritura usa para essa comunidade é a família, e eu já falei isso lá atrás, toda família enfrenta dificuldades, pessoas diferentes, com hábitos diferentes, com culturas diferentes. E é muito curioso isso, né? Por menor que seja a família, as pessoas que convivem no mesmo ambiente, que compartilham muitas vezes de valores semelhantes, acabam constituindo-se personalidades distintas e que podem causar ou podem enfrentar dificuldades. Na igreja não é diferente. Mas lembre-se, nós temos um Espírito, é o Espírito quem nos dá vida. Então a vida dessa conexão, a vitalidade dela é proporcionada pelo Espírito Santo. E isso, ao mesmo tempo que é uma verdade reconfortante, porque nós partilhamos do mesmo Espírito, é uma verdade que também nos desafia a superar as nossas diferenças, sabendo que aquele que nos une é maior do que as diferenças que nós possamos trazer da nossa bagagem de vida. Terceiro aspecto, Paulo diz que todos nós temos uma só esperança. E eu escolhi a palavra aqui, propósito, para falar de esperança, né? Esperança aqui, na minha perspectiva, inclui o anseio por desfrutar o que nos foi prometido
e ao mesmo tempo o propósito de cumprir o nosso chamado. Para mim, quando Paulo fala de esperança, ele não está falando só que todos nós esperamos um dia completar a salvação e ir morar no céu. Tudo bem, esse é um aspecto importante da nossa esperança. Mas a esperança, na minha perspectiva, que inclui o nosso desejo, o nosso compromisso de cumprir o nosso chamado, de cumprir o nosso propósito. A esperança é a convicção que nós compartilhamos a respeito do nosso futuro. E é essa perspectiva que nós compartilhamos a respeito do nosso futuro que nos fortalece para nos movermos no presente, ou seja, todos nós caminhamos para o mesmo alvo. E se nós vivenciarmos essa experiência de ter a mesma esperança e o mesmo propósito, nós vamos ter muito mais condições de compartilhar ou de somar os nossos esforços. A esperança, eu termino dizendo, é o combustível para nós continuarmos investindo no uso dos meios que Deus dispôs para o nosso crescimento. Então, para que a gente caminhe nessa conexão, Deus nos deu vários meios, né? Que a gente chama de meios de graça, e outros meios que não são necessariamente meios de graça, ou seja, não são veículos da graça de Deus, mas são veículos que permitem que a gente compartilhe essa conexão de uma maneira produtiva, e a esperança de caminharmos para o mesmo alvo, de esperarmos as mesmas bênçãos, de termos o mesmo propósito, deve fazer-nos conjugar os nossos esforços para usar esses meios de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, mais produtiva. Vamos em frente. Quarto aspecto, diz que são 8. Paulo diz que nós temos um só Senhor. E eu escolhi a palavra aqui, subordinação. A palavra Senhor aqui é uma referência a Jesus Cristo, mas é um título de Jesus Cristo, né? Jesus é o nome pessoal do nosso Salvador. Ele é Jesus, filho de José. Não é Jesus Cristo, não é o sobrenome dele. Né? O sobrenome dele, muito provavelmente, podia ser Jesus, filho de José, porque não tinha sobrenome como a gente tem hoje. Por que Paulo não usou Jesus aqui? Por que ele diz nós temos um só Jesus? Ou um só Salvador? Por que ele usou Senhor? E eu estou propondo aqui que Paulo está dizendo que a unidade que nós temos no Espírito Santo, essa conexão que o Espírito Santo produziu em nós, ele a produziu porque nós somos unidos sob o senhorio de Cristo. Ele nos dirige, todos nós. Todo cristão vive sob a direção de Cristo, vive sob o jugo de Cristo, vive dirigido por Cristo. Então essa nossa conexão precisa ser preservada com determinação, porque nós todos estamos subordinados ao mesmo Senhor. Nossa conexão é garantida por seus planos perfeitos e irresistíveis, ou seja, se Ele é o Senhor, se ele, e essa palavra, né, a palavra Senhor, é um título honorífico que era usado no tempo do apóstolo Paulo exclusivamente para o imperador romano, porque o imperador romano era politicamente e militarmente o Senhor, ou seja, o soberano, aquele que tem o poder da vida, aquele que decide quem vai viver e quem vai morrer, aquele que decide o que vai ser feito das pessoas. Agora Paulo traz esse título para Jesus Cristo e diz: quem é o nosso Senhor? É Jesus Cristo. E sendo Ele o nosso Senhor, nossa conexão está garantida porque os seus planos são perfeitos, os seus planos são irresistíveis, eles vão se cumprir. O autor de Provérbios fala várias vezes, né, que os planos que os homens fazem são falíveis, mas os planos de Deus são perfeitos. E essa conexão que nós temos sob o senhorio de Cristo, ela é nutrida pela palavra que procede do Senhor. Então, quando a palavra de Cristo permanece em nós e nós permanecemos nela, nós vivemos em plenitude a nossa experiência espiritual. Em sexto lugar, nós temos uma só fé. E eu escolhi a palavra aqui, convicção. Então, essa nossa convicção é fundada nas verdades reveladas e aprendidas. Lá em Judas diz que
ele escreveu para que os irmãos preservassem a fé que foi entregue. E eu usei aqui, entre aspas, uma expressão na teologia, né? A palavra fé tem vários sentidos na Escritura Sagrada, e aqui em Judas ela é o conjunto daquilo que nós cremos, ou seja, é a nossa teologia. Então é a fé que nós cremos, as verdades que nós abraçamos. Então essa unidade que nós devemos preservar, ela existe também, como um dos fundamentos dela, é a fé que nós abraçamos, ou seja, todos aqueles que estão unidos em Cristo pelo Espírito Santo acreditam no mesmo conjunto de verdades. Essa convicção nos permite seguir em frente, mesmo que existam percalços no caminho. Então, tem a fé que nós cremos, que é o conjunto de verdades que nós abraçamos, e tem a fé com que se crê, ou seja, que é a convicção que nós temos acerca das promessas de Deus. E aqui eu estou citando Hebreus capítulo 12, porque no capítulo 11 de Hebreus, você se lembra, o autor faz uma lista enorme de heróis da fé, e no capítulo 12 ele começa dizendo que por causa dessa grande nuvem de testemunhas, por causa da vida desses nossos irmãos do passado que enfrentaram as mais duras adversidades e sobreviveram espiritualmente a elas, embora fisicamente muitos não tenham sobrevivido, muitos morreram, muitos foram vítimas da violência, enfim. Por causa da experiência e do testemunho desses irmãos, nós devemos olhar firmemente para o autor da nossa fé, que é Jesus Cristo, para o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e correr a nossa carreira com perseverança. Ou seja, a convicção que nós temos, que o nosso Senhor é o soberano, vai permitir que a gente avance. E essa convicção é uma dádiva. A fé faz parte da graça salvadora. A fé é um dom de Deus. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de crer, mas o Senhor nos dá a fé, como é o exemplo aí do texto de Atos 16, a conversão de Lídia. Sétimo aspecto que dá estabilidade a essa conexão é o batismo. Nós todos temos um só batismo, ou seja, nossa conexão é autenticada pelo sinal do nosso compromisso com Cristo, que é o batismo. Todos aqueles que abraçam a fé são batizados, são marcados. Essa conexão ela é selada pela nossa união com o Senhor, que é simbolizada no batismo. Então o batismo não é só um rito exterior. Aquele que é batizado e no coração tem uma fé genuína, ele é selado, ele é marcado de uma maneira que, por fim, o identifica, o uniformiza, né? Então esse batismo que é um só, ele é um sinal da nossa unidade, ele é um selo da nossa unidade, e ele é algo que nos uniformiza, ou seja, todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador também recebe o batismo, ou seja, nós estamos todos no mesmo nível, porque nós temos a mesma graça. E por fim, Paulo diz que nós temos um só Deus e Pai de todos. E eu acho muito interessante que Paulo quis usar essas duas palavras, né? Ele é Deus e ele é também Pai. Porque Paulo diz, olha, essa unidade que o Espírito Santo produziu em vocês deve ser preservada com diligência, porque todos nós que cremos em Cristo, que somos unidos pelo Espírito Santo, temos o mesmo Deus e o mesmo Pai, ou seja, Ele cuida de nós de igual forma. Porque esse Deus faz em nós uma obra que é perene, que é permanente. Porque essa conexão estabelecida por Deus, ela é pessoal. Por isso é que eu acredito que Paulo fez questão de não usar apenas o nome Deus, mas usou a palavra Pai, para enfatizar essa conexão pessoal que nós temos uns com os outros por causa da obra de Deus, que é também o nosso Pai. Bom, quais são as implicações de tudo isso? E eu vou terminar com essas 3 implicações breves. Primeiro, compreender a conexão que nós temos em Cristo é vital. Então, quero desafiar você a investir tempo para estudar esse tema. Então, vai lá no aplicativo, baixa esse estudo, olha, leia as referências, releia tudo isso que eu coloquei aqui, ouça de novo, se você tiver tempo, vontade, disposição, para você investigar e para você aprofundar o conhecimento. Valorizar, desfrutar e preservar a nossa conexão é privilégio antes de dever. Aproveite as oportunidades para vivenciar essa comunhão, essa conexão. Nós
já vivemos numa sociedade tão isolacionista, tão individualista, que a igreja cristã, ela é, vamos dizer assim, o último lugar de resistência ao estilo de vida individualista do nosso tempo. E a igreja precisa continuar sendo isso, porque esse estilo de vida individualista vai entrar em colapso muito brevemente e a igreja vai voltar a ser o lugar onde as pessoas encontram sentido e significado para a sua vida. Terceiro, subestimar, ignorar ou desprezar a conexão da vida cristã é tão pecaminoso quanto qualquer outro pecado. Não tem esse ó aí no meio do caminho, né? Não despreze o que custou o sangue de Cristo. Então, alguém já disse, né, que você não pode amar o noivo se você não ama a noiva. Você não pode amar a Cristo se você não ama a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, subestimar o valor da igreja, ignorar a importância dela ou desprezá-la é pecado. E é um pecado tão grave como outro qualquer. E, obviamente, quando eu estou falando de igreja aqui, eu não estou falando de instituição, não estou falando de prédio, não estou falando de denominação, estou falando dessa comunidade cristã, criada pelo Espírito Santo, que faz de nós um corpo, que nos coloca sob o mesmo senhorio e que nos dá a bênção de ter o cuidado do mesmo Pai. Que Deus nos abençoe para nós entendermos o valor, o significado, a importância dessa nossa conexão. Deus abençoe você. Estamos de volta, devidamente conectados. Muito bem. Muito bom, com a graça do Senhor, estamos aqui conectados. Tudo funcionando. E não só tecnicamente, mas aqui unidos pelo corpo de Cristo, pelo nosso Senhor. É isso aí. Amém. Graças a Deus por esse estudo, pela vida do pastor Aguinaldo e por estarmos aqui podendo participar da comunhão com o nosso Senhor. Amém. E agora também com a oportunidade de conversarmos aqui através do chat com os nossos irmãos, né, e tentar responder aqui, ler os comentários, as perguntas e bater um papo aí, né? Pastor Rodolfo, quer falar alguma coisa antes de a gente começar aqui as perguntas? Não, vamos em frente. A gente vai conversando ao longo das perguntas. Muito bem. A primeira pergunta que a gente tem aqui no chat é da Flávia Pietro. E é assim, o que fazer quando um irmão quer se isolar parecendo não querer ouvir o que você tem para dizer? Inclusive nas redes sociais, tantas opiniões divergentes da palavra, como nós devemos agir? Posso começar, para o senhor poder, por favor, beber tô respirando aqui. Beber uma água, dar uma respirada. Isso é muito, essa pergunta da Flávia, né, ela é muito importante, porque ela reflete essa realidade que a gente vive hoje, que a igreja está no meio dela, desse isolacionismo. A pessoa, às vezes, por alguma convicção, alguma ideia, ou por algum problema que ela acabou enfrentando na igreja ou com outros irmãos, ele acaba, às vezes, se isolando. Flávio, eu creio que o caminho e o que a Escritura nos orienta é tentar procurar esse irmão, é tentar falar com ele, é tentar se aproximar dele, orar por ele principalmente, para que o Senhor trabalhe no seu coração, para que ele volte a entender novamente essa necessidade que, apesar de tudo que ele experimentou ou viveu, ou das ideias que ele tem cultivado, ele voltar a compreender a importância que é essa vida comunitária, essa conexão que nós devemos cultivar uns com os outros. E se chega a um ponto em que a pessoa já não nos recebe, já corta por completo, vai lá e desliga o modem e impede por completo essa conexão, orarmos, clamarmos ao Senhor para que Ele faça essa obra, para que Ele toque esse coração, para que esse irmão volte novamente a desfrutar da maravilha que é essa vida comunitária que o Senhor nos dá. Essa outra parte, você queria falar alguma coisa, João? Não,
Vocês estão empolgados hoje pra falar, né? Estamos querendo te estimular hoje. Eu tô achando que ele tá querendo falar. Ele deu um gingado aqui, eu falei, opa, é agora. Essa é outra questão, né, que a Flávia toca a respeito das opiniões divergentes da palavra, e isso, infelizmente, principalmente nas redes sociais, tem causado muito problema e muita divisão. Pessoas têm interrompido a amizade, a vida comunitária por causa disso. Eu creio que nós temos, dependendo, né, eu não sei até que ponto, mas dependendo, nós podemos sim ter as nossas divergências, pensarmos de modo diferente, de uma forma a respeito de um determinado assunto, mas isso nunca pode nos impedir de vivermos e de caminharmos um ao lado do outro. Um exemplo, eu mais o pastor Aguinaldo, nós temos aqui 6 anos que a gente caminha junto. Nós temos, às vezes, opiniões diferentes a respeito de determinado assunto, mas com a graça de Deus, ao longo de todo esse período, isso nunca nos impediu de caminharmos juntos, de nos considerarmos irmãos uns dos outros, até porque essas divergências até podem nos ajudar a crescer. Sim. Então, principalmente quando a minha opinião prevalece. Com certeza. Então, nós precisamos sempre lembrar isso, que divergências, até mesmo de um entendimento da Escritura, política, econômica, enfim, as mais variadas áreas, isso nunca pode servir para criar uma divisão, para impedir que nós tenhamos essa conexão uns com os outros. Perfeito. Posso falar? Opa! Não, eu só ia fazer um comentário nesse sentido da primeira parte sobre um irmão que quer se isolar, né, de que foi citado no estudo, né, de que existe um trauma generalizado, assim, né, vamos colocar assim, de pessoas que enxergam a comunidade, a igreja, de uma forma mais negativa do que positiva. E eu acredito que nós, como cristãos, e agora sabendo disso e depois desse estudo, a gente tem a responsabilidade de trazer o exemplo contrário, né? Muitas vezes a gente faz parte da reclamação de que na igreja tem isso, na igreja tem aquilo, a comunhão tem suas falhas e tal. E tem mesmo, e nós somos parte dessas falhas, né? Então, uma frase que eu ouvia muito no exército que cabe aqui é que a palavra convence. Você pode até postar aqui foto na igreja, olha que coisa linda, tal, não sei o quê, mas o exemplo arrasta. Então, eu acho que a gente viver essa comunhão e valorizar isso no nosso dia a dia, isso pode ajudar bastante a amolecer o coração desse irmão, né, para um diálogo e para todas essas ações. Perfeito. Isso aí. Muito bem. Vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa conexão, e a gente está vendo aqui que hoje o nosso chat está disperso pelo mundo, né? Tem gente no interior do Brasil aqui, tem gente fora do Brasil. O negócio é muito bom ver essa participação de todos. E aqui mais uma pergunta, agora uma pergunta do Ricardo Simeonato. Essa ferramenta digital pode ser um diferencial para despertar o interesse e lembrar da sua fé através dos estudos e transmissões? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Ricardo. E eu dou graças a Deus por essa pandemia, né? Verdade. Porque às vezes a gente fica tão acomodado nas ferramentas que a gente já domina, que a gente consegue utilizar com facilidade, que mudar ou experimentar novas formas de fazer antigas coisas não é fácil. Mas quando você é obrigado a fazer, então você tem que fazer, né? Eu, por exemplo, jamais me imaginei pregando para uma câmera, né? Como eu preguei durante 5 meses, ou 6 meses, não sei, né? Lá em casa, na sala de casa, né? Falando aqui com a câmera, como eu estou falando agora, e pensando que há pessoas do lado de lá. Então eu tenho certeza que essas ferramentas vieram para ficar.
E eu até já vou adiantar aqui, porque o Ricardo fez uma outra pergunta lá, né, sobre a utilização da ferramenta. Posso já juntar aqui no pacote, né? Vou jogar aqui na tela. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que essas ferramentas são úteis, que muitas pessoas... Aqui mesmo no nosso chat, aqui, ó, tem pessoas que estavam desanimadas da fé, que estavam desacreditadas da fé, desacreditadas da esperança cristã, que já abraçaram a fé, mas que por causa do que o Jonas falou... gente, é verdade, a igreja, quando ela se desvirtua da palavra de Deus, ela machuca muito, ela fere muito. Sim. Há muitos líderes que promovem verdadeiros estupros espirituais contra a fé e a boa fé de muita gente. Então, seria uma tolice não admitir essa verdade, que pode ter aqui nos assistindo agora, nos acompanhando aqui, pessoas que foram feridas, que foram decepcionadas, que ficaram frustradas, que foram manipuladas, que foram enganadas em nome da fé. Isso é verdade. Nós vivemos num mundo cheio de pecado. Então, eu não tenho dúvida que essas ferramentas estão sendo usadas por Deus de uma maneira que a gente fica até surpreendido. E por isso, nós vamos precisar ter a coragem de mantê-las e de continuar usando-as, né? O Ricardo está falando aqui de mais estudos durante a semana. Com certeza nós vamos usar essas ferramentas com mais dedicação, com mais eficácia, com mais eficiência. Aqui na Igreja da Moca mesmo, o conselho da nossa igreja já aprovou alguns investimentos, nós já fizemos alguns deles, estamos planejando melhorar nossas estruturas, porque se você vir aqui o que a gente usa aqui, você ia chorar, né? E você até ia fazer uma oferta generosa para nos ajudar, né? De tanta tristeza. Se você olhar esse pedacinho aqui que tá por exemplo, ali aqui. A gente está usando uma câmera que é emprestada do Jonatas, a gente está usando um captador de som que é do Guilherme, a gente está usando os microfones aqui, tudo é do Guilherme, ele que comprou, né, e graciosamente permite aqui que a gente usa. Lá na casa do Guilherme ele está usando o equipamento dele, a câmera dele, o microfone dele. A única coisa aqui que é da igreja é a internet e o lugar. É tudo nosso, que isso? Tudo nosso. Não, mas eu digo assim, em termos institucionais, né? E é tudo nosso mesmo, graças a Deus a gente tem pessoas assim. Então, mas a gente entende que nós precisamos utilizar essa ferramenta. Porém, Ricardo, aí eu vou só fazer mais um comentáriozinho, que se no final de tudo isso, você que está aí na sua casa agora, tomando um cafezinho quente, né, de bermuda ou de chinelo ou na cama, achar que pode continuar aí, que está tudo certo, eu vou chegar à conclusão que eu fracassei fragorosamente em expor a fé cristã para você na sua dimensão maior. Porque nenhum cristão pode se sentir absolutamente confortável e satisfeito permanecendo aí na sua casa. Como eu já usei aqui esse exemplo outras vezes, ninguém admitiria ter um casamento meramente virtual, né? Imagina você casar com a moça lá no outro país e nunca se encontrar com ela. Ou ninguém admitiria ter um convívio familiar meramente virtual, indefinidamente. Nós queremos nos encontrar, nós precisamos de... E não é questão de querer, de desejo, de prazer, é uma questão de necessidade. Exato. Nós somos seres materiais, a gente precisa tocar, precisa abraçar, precisa pegar, precisa cheirar, precisa beijar, precisa abraçar. E isso é a vida. A vida humana é uma vida de pele, né? E até porque se o relacionamento continuasse virtual, nós seríamos a última geração de seres humanos sobre a Terra, né? Então, a gente precisa usar, são ferramentas úteis, estão sendo bênção, estão alcançando pessoas, estão restaurando, eu tenho certeza, a fé de muita gente, estão essas ferramentas conduzindo pessoas à verdade, porque infelizmente a Bíblia foi muito maltratada, muito mal usada, muito manipulada. E pela misericórdia de Deus, agora, homens que têm sido usados por Deus para anunciar a verdade, que estão aí nas redes sociais, e a nossa igreja tem tido um privilégio grande de ter alguns nomes importantes nesse processo. Não estou falando de mim, viu, gente? Eu sou só um pé de chinelo aqui, tentando fazer limitadamente o que eu posso. Mas Deus tem levantado homens para resgatar a fé bíblica cristã, e restaurar muitas vidas assim. Então vamos precisar usar assim, Ricardo. E vamos precisar de gente para trabalhar. Viu? Isso, olha só, mas pegou o ponto que ia falar. Vamos precisar de muita gente. A gente tem microfone,
A gente tem câmera, tem umas luzinhas aqui. Mas sabe o que tá faltando? Uns peão bom pra enrolar uns fios com a gente aqui. Opa! É isso aí. Ó, o povo tava pedindo pra você falar aqui. A Dilma tá pedindo pra você falar mais, Jonatas. Então, aí é uma oportunidade de você fazer um apelo aí, ó. Tá feito. Agora é a hora. Tá feito. Isso aí. Né? Chega aí, gente. Vamos trabalhar. Muito bom. Bom, falando na Dilma, tem uma pergunta dela aqui. Um comentário e uma pergunta na sequência. Que eu vou falar agora aqui. Ela disse assim: depois de 38 anos no convívio com uma parte do corpo de Cristo, foi muito difícil a desconexão dos encontros litúrgicos. Continuo em comunhão com os irmãos que me conhecem menina. Me conheceram menina. Porém, foi muito fácil a conexão com a Igreja Presbiteriana da Moca. Eternamente grata. Vão nos aguentar no mínimo 38 anos, se Deus quiser. Claro. Ficar saindo e entrando em igrejas, dá para comparar em ficar casando e descasando? Eu entendo que às vezes não nesse sentido assim tão profundo do casamento. O estar e o deixar de estar em uma determinada igreja. Mas eu acho que a gente precisa se perguntar por quais razões eu estou deixando uma comunidade e eu estou desejando ir para outra. Alguns exemplos que eu já vi é porque eu estou saindo dessa igreja porque aqui não tem ministério X e lá na outra igreja tem esse ministério, então eu vou para lá. E aí eu fico me perguntando, e eu acredito que esse não seria um motivo muito bom para eu poder deixar. Porque a minha ideia é, por que então não iniciar esse ministério aqui? Se nós não o temos aqui, porque nós podemos tê-lo, nós podemos realizá-lo. Então, às vezes, as pessoas, como a gente falou aqui, às vezes essa nossa saída é justificável. Um ensino infiel à Escritura, problemas graves, sérios naquela comunidade, isso sim, nós podemos e devemos sair e buscarmos uma igreja certa. Tanto que o reverendo Augusto Nicodemos fala que a gente não deve procurar, se eu não me engano, acho que uma igreja perto da nossa casa, mas uma igreja que seja bíblica. Então, e esse é um ponto. Mas assim, é o que eu sempre falo para as vezes pessoas que me procuram que estão deixando de sair da Moca. Olha, a possibilidade de você se desfiliar, ela é possível como foi para você se filiar. Mas problemas nós vamos vivenciar em todo e qualquer lugar. Eles somente vão mudar de nome, eles somente vão mudar de pessoa, mas problemas sempre vão existir. Então, eu creio que é livre essa possibilidade da mudança, mas a gente precisa investigar o nosso coração, o porquê dessa mudança, se é algo realmente justificável ou se é algo que, com uma conversa, com uma disposição, com um engajamento, isso pode ser contornada e a pessoa pode continuar aqui na comunidade, servindo e adorando ao Senhor com todos os outros irmãos. Muito bem. Isso aí. Bom, a gente respondeu todas as perguntas do chat aqui. Não sei se o pastor Aguinaldo quer fazer mais algum comentário, acrescentar mais algum ponto do que a gente falou agora. Bom, como a gente tem um tempinho, né? E o pessoal não perguntou mais. Fala isso, vai chover de pergunta agora. Só corroborar aqui o que o pastor Rodolfo falou, né? Mudança de igreja é sempre um assunto traumático, né? E é bom que seja, porque de alguma forma isso mostra que a pessoa ali naquele lugar construiu laços, estabeleceu relações, e isso faz parte da convivência. Mas há situações que realmente a mudança se faz necessária, né? Eu costumo pensar que a principal razão, e a razão que justificaria uma mudança, é basicamente uma razão teológica. É quando você, na sua igreja, não encontra forças para mudar aquilo que você entende que precisa ser mudado à luz da Escritura Sagrada, né? Não à luz dos seus
das suas convicções, mas da Escritura Sagrada. E então, se é impossível promover as mudanças, então, às vezes, a saída é necessária, né? Como aconteceu com os reformadores, né? Que não quiseram sair da igreja. Eles foram convidados a se retirar porque as posições deles já não mais faziam coro com a posição oficial da igreja. Então, há momentos em que é preciso saber romper, né? Como Salomão disse sabiamente lá, né? No capítulo 3 de Eclesiastes, né? Tudo tem a sua hora. E pela graça de Deus, a igreja é muito maior do que uma comunidade local. Ela extrapola essa localidade. E a gente encontra irmãos em qualquer lugar do mundo, inclusive, né? Essas rupturas são dolorosas, às vezes elas são necessárias, mas elas precisam ser feitas com muita sabedoria. Eu não compararia a mudança de igreja com um casamento e um recasamento, né? Eu acho que não é uma comparação boa, porque o casamento é um laço inviolável, né? Num sentido muito mais amplo do que uma mudança de igreja. Da igreja, né? Com Cristo, né? Exatamente. Não da pessoa com a igreja. Exatamente. Então, eu acho que a comparação talvez não seja feliz por causa disso. Mas, sem sombra de dúvida, toda mudança é difícil, mas com a graça de Deus a gente precisa mudar quando ela se mostra realmente necessária, né? Eu acho que esse ponto aí é bem importante, que você falou de que não é simplesmente um abandono porque eu não gostei de tal coisa, porque eu não concordo, né? Sei lá, o baterista toca alto, o que não é uma verdade, né? O baterista nunca toca alto. O pessoal que tem a audição muito aguçada, o microfone que tá alto, a igreja que é pequena. Verdade. Mas que existe esse momento. A igreja que é pequena é boa. A igreja precisa ser maior, né? Sentar a borracha na bateria. Mas de que existe essa conversa, né? Esse diálogo, essa tentativa, esse estudo, né? Então, é mais... Precisa ser mais pensado, né? Exato. Com certeza. Muito bem. É isso aí. A gente chegou aqui ao nosso final, respondemos as perguntas, conseguimos aqui, com a graça de Deus, interagir com os nossos irmãos. E quero agradecer aqui para a gente encerrar esse nosso estudo, essa nossa escola dominical, agradecer a todos os nossos irmãos que nos acompanharam aqui pela manhã, agradecer pela interação e por saber que podemos estar separados fisicamente, mas nesse momento aqui usufruirmos da comunhão do nosso Senhor, e aqueles que puderem, aqueles que já se inscreveram e aqueles que têm condições poderão ir hoje, mais tarde, juntos, pessoalmente, nos encontrar para louvarmos ao Senhor lá na nossa igreja. Alguém pergunta, acho que colocou o endereço já, né? Rui Bitinga, 53. Isso. E se você não fez a inscrição para hoje, não conseguiu mais porque acabaram as vagas, faça isso a partir de amanhã, por exemplo, e já consiga garantir o seu lugar para juntos comungarmos ali pessoalmente, se Deus quiser. Isso aí. Agradecer, né? Agradecer mais uma vez os irmãos que estão sempre aí presentes, compartilhando, contribuindo. Isso é muito bom, né? E convidar você para participar da nossa igreja, né? Enquanto for só virtualmente, pelo menos assim, né? Mas não abrir mão da comunhão presencial. Você sabe as razões que levam você a ainda não ter participado. Não precisamos fazer nenhum juízo sobre isso, mas a verdade é que essa situação não pode prevalecer sobre a nossa comunhão presencial, que tem aspectos que não são alcançados aqui nesse ambiente virtual, né? Exato. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado por nos acompanhar, pelos testemunhos, né, que foram deixados aqui no nosso chat, as perguntas também, com toda certeza, mais uma vez nos ajudaram aqui a aprendermos um pouco mais a respeito desse assunto tão importante. E fica aqui o convite para participar das outras partes desse estudo. Nós ainda temos mais 5 episódios
dessa nova temporada. Ou mais, aqui, né? Ou mais, vamos ver. Realmente tem a segunda temporada, a terceira verdade. temporada, né? Nós ainda temos mais alguns episódios dessa nova temporada que nós aqui iniciamos e que sigamos junto. Deus abençoe a todos e assim, se o Senhor nos permitir, até às 19 horas. Sou eu agora, né? Você. Por favor. Eu fiquei na dúvida, eu falei, e agora? Sou eu ou não sou eu? Não, agradecer também, foi muito bom o estudo, esse assunto muito importante. Aproveitar meu espaço aqui para fazer mais uma vez o merchan da nossa equipe de transmissão. A gente está indo agora para uma fase 2, né? A gente estava na fase 1 de apagar o incêndio, agora o incêndio foi apagado, graças a Deus. Muito bom. E com o incentivo, o apoio do Conselho da Igreja, agora a gente está expandindo e realmente, falando sério mesmo, a gente precisa mesmo da ajuda dos irmãos para a gente continuar fazendo esse trabalho e agora vai ser muito importante para a gente consolidar isso de uma maneira eficaz e legal para todo mundo. Muito obrigado e até a noite. É isso aí. Pastor Rodolfo, você ora, por favor, para a gente encerrar essa escola dominical? Ora sim, vamos lá. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento aqui tão aprazível, onde juntos, por meio dessas ferramentas digitais, o Senhor nos permite desfrutar de ouvirmos a Tua voz, sermos instruídos pelo Senhor por meio da Tua palavra, termos as nossas vidas edificadas por meio da ação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, e a nossa oração é que o Senhor de fato nos dê sabedoria para podermos, ó Deus, sondar os nossos corações, sondar, ó Deus, as nossas motivações. Ilumina, ó Deus, as nossas mentes, pois o nosso desejo é agradar ao Senhor. É viver, ó Deus, segundo os teus preceitos. Por isso, ó Deus, que o Senhor mesmo desfaça em nós todo engano, todo erro que nos impede, ó Deus, de estarmos juntos, de valorizarmos, ó Deus, essa comunhão que temos uns com os outros por meio da obra de Cristo Jesus. Que de fato, ó Deus, nos entendamos como um corpo, como membros desse corpo ao qual Cristo é o cabeça. Ó Deus, nos abençoe ao longo de todo esse dia e que logo mais à noite, ajudados pelo Senhor, possamos nos reunir novamente para continuarmos adorando e bendizendo o teu santo nome. Amém. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. 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 Muito bom. Muito bem. Até mais e que Deus abençoe a todos. A gente se vê. Até mais, irmãos. Grande abraço. Tchau, tchau.